Gente, mas cadê a Dudinha? Ela tá demorando muito, a gente tá atrasado pra viajar. Cheguei! Tô pronta a viajar. Vamos logo que eu quero viajar, andar de avião, conhecer novos lugares. Tô muito animada. Que isso, mas pra que esse tanto de mala? A gente não tá indo viajar? Sim, mas não é de avião. A gente vai viajar no De carro? tempo. No tempo? É. Ah, mas legal ainda. Vambora! Beleza. Vamos viajar no tempo. Mas como? Isso é óbvio, não? Não? Calma aí, então. Ah, continuo sem entender. É a Bíblia. Nós vamos viajar para a Bíblia. Ah, é só ter explicado no início, né? Eu bem útil tava achando que a gente ia viajar de avião. Mas assim é mais legal. Você já sabe para qual tempo nós vamos viajar? Eu ouvi falar em profetas, povo de Israel. Será? Será? Então vamos ver. 1, 2, 3 e... Do nosso personagem de hoje. Já sabemos que ele é do Antigo Testamento, um profeta e que veio antes de Jesus. Mas será que você sabe qual que é? E o personagem de hoje é... Não fala ainda, Pedro. Tá muito cedo pra isso. Vai numa dica. O profeta de hoje falava sobre Jesus. No Antigo Testamento? Sim, ele profetizava sobre a vinda dele. Interessante, agora eu quero saber. Então, Bora pra aula! A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina. eu sou a Ana. Esse é o canal da nossa EBD. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Essa é a sala dos juniores, crianças de 9 a 10 anos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nossa igreja está localizada aqui em Campo Grande, no estado do Espírito Santo, Brasil. E você que já é aluno aqui da nossa classe, coloca o seu nome no chat. E você que é visitante ou já está acompanhando a gente, coloca o seu nome também e de onde você é, pra gente interagir durante a aula. E um recado super importante também, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e comentar aqui embaixo. Então já pega a sua Bíblia, sua revista, seu livreto de oração e sua oferta. Vamos orar para darmos início à nossa aula e logo em seguida oraremos os salmos. Senhor, estamos aqui para ouvir a sua palavra. Ensina-nos e ensina cada uma dessas crianças a obedecer e a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, crianças, hoje vou tocar a de oração no dia 30. Leia o Salmo 60:12. Com Deus do nosso lado, vencemos. Ele derrotará os inimigos. A igreja realizará a obra do Evangelho com maravilhas e sinais. Orando os Salmos. Pai, fica com a gente. Nos prepara para pregar o Evangelho com milagres e combater todas as ideias contrárias à Tua palavra. Que eu cresça corajoso para cumprir o seu propósito. Que nossas famílias sejam prósperas. Confiamos que o Senhor nos levará à vitória e ninguém poderá impedir a Igreja de Deus. Orando pelas crianças da Nicarágua. Senhor, cuida das crianças que enfrentam pressões para abandonar a fé. Dê-lhes força e coragem. Possibilite que elas participem livremente da Igreja, que prosperem e sejam cheias do seu espírito. Ao crescerem, tornem-se líderes influentes para impactar esse lugar. Amém. Tchau! A paz do Senhor, juniores! Meu nome é Áureo E o meu nome é Áurea. e estamos aqui para o Textuário! E o texto de hoje é... Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10. Agora vamos ver as crianças falando? A paz do Senhor, juniores, textuário. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras, que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10. Bíblia Cantada.
A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Nós estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um trimestre da EBD. Então, vamos cantar o versículo do dia? Vamos lá! Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2, 10. Tchau. Glória a Deus. Tchau. Bíblia Cantada. Efésios 2:10. Pois foi Deus quem fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nesse trimestre, estudaremos as histórias dos principais profetas registrados na Bíblia. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Jonas e muitos outros. Juntos aprenderemos como cada profeta foi chamado por Deus de forma individual e no tempo certo. Por aí você já deve esperar que a nossa aula de hoje será incrível. Falaremos sobre o profeta messiânico. Essa é a lição de número 1, o profeta que anunciou Jesus. E esse é o profeta Isaías. Ele foi tocado por brasas do altar de Deus. Ele possui também origem nobre. Ele nasceu ali perto da realeza. Ele também era um mensageiro messiânico, ou seja, profetizava sobre a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. E a sua habilidade especial era a supervisão. No caso, porque ele viu o trono de Deus. Que profeta, hein? E a lição de hoje apresenta a história do profeta Isaías. E você pode se perguntar, quem era Isaías? Quais eram as mensagens de Isaías para o povo? O que ele viu na visão? Bom, todas essas perguntas e muitas outras serão respondidas na aula de hoje. Então vamos aprender em detalhes sobre essa passagem bíblica extraordinária. Chegou a hora da história! A paz do Senhor, juniores! Eu sou a Ana e para a história de hoje eu não estou sozinha. Apresento a vocês a minha nova amiga Luz. Olá, juniores! É um prazer conhecê-los. Hoje estou aqui para dar história junto com a Ana. Vamos lá? Em Jerusalém, num tempo cinzento, o povo de Deus estava triste, como um jardim todo murcho. Os governantes da época não eram nada legais e o povo se sentia preso sem liberdade. Mas Deus lá do céu estava de olho em tudo. Ele nunca se esquece do seu povo. Ele nunca esquece. E para resolver aquela situação, ele chamou um menino. O seu nome era Isaías. Isaías era um menino, como vocês, cheio de energia e curiosidade. Mas um dia algo incrível aconteceu. Isaías teve uma visão. Ele viu Deus sentado em um trono gigante, tão alto que parecia tocar as nuvens. E em volta do seu trono voavam seres especiais, os serafins, com 6 asas cada um. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com outras 2 eles protegiam o corpo e com as últimas 2 eles voavam sem parar. A voz deles era muito forte, que tremia tudo, como um trovão. Ai, que medo! Isaías ficou de boca aberta. Se sentiu tão pequeno e tão sujo porque sabia que era imperfeito. Ele disse: porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele pensou: eu vi o rei, o Deus Todo-Poderoso, e eu vou morrer! De repente, um dos serafins voou até Isaías com uma pinça brilhante na mão. E nessa pinça tinha uma brasa quentinha, tirada direto do altar de Deus. O serafim tocou a boca de Isaías com a brasa, mas calma, não doeu nadinha.
Era como se a brasa estivesse limpando a boca dele de tudo que não prestava. E sabe o que aconteceu? Isaías ficou pronto para ser mensageiro especial de Deus. Ele tinha que contar para todo mundo que a luz estava chegando. Isaías começou a falar com uma voz cheia de poder. Ele anunciou que mesmo estando tudo escuro, uma luz muito forte iria brilhar. Ele disse que um menino iria nascer, o rei chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E é claro que era o menino Jesus, o nosso Salvador amado. Ele veio para acabar com a tristeza e trazer alegria para o coração de todos os perdidos. Isaías se tornou um profeta incrível, cheio de coragem para falar de Jesus. Ele contou muitas coisas que aconteceriam com Jesus, até mesmo queria sofrer muito por amor a nós sendo pregado numa cruz. Isaías disse que Jesus seria machucado como um cordeiro, mas não reclamaria. Mas calma, Luz, é por causa dos ferimentos de Jesus que nós podemos ser curados e ter os nossos pecados perdoados. Assim como Deus limpou a boca de Isaías com a brasa, Ele também nos limpa, nos perdoa e nos capacita para contarmos a todos sobre o amor de Jesus. Todos precisam saber que Jesus sofreu para que pudéssemos ter a chance de estar pertinho de Deus para sempre. E aí, Luz, que tal espalharmos essa boa notícia por aí? Com certeza, Ana. E vocês, juniores, estão preparados para espalhar o amor de Jesus como Isaías por aí? Como vimos na história de hoje, Isaías era um servo de Deus que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Ele teve uma visão maravilhosa em que viu Deus assentado sobre um alto trono. O profeta ficou maravilhado e sentiu-se indigno de ver aquela cena. Deus teve misericórdia do profeta, purificou os seus lábios e o separou para anunciar a maior mensagem de todas, a vinda do Salvador. Exatamente. E nos dias de hoje, Deus também chama os seus servos, nós e vocês, para pregar a mensagem de salvação nessa geração. Você pode fazer isso, Junior, compartilhando esta aula, pregando para o seu professor, para o seu colega de sala, para o seu familiar. Faça como o profeta Isaías e proclame a palavra de salvação. Mas como todo servo de Deus que se opõe ao pecado, ou seja, que diz não para as coisas deste mundo, Isaías sofreu perseguições por obedecer a Deus. A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais um Você Sabia? Hoje vamos desvendar os segredos do incrível, sensacional profeta Isaías. Primeira curiosidade: o nome com superpoder. Sabiam que o nome de Isaías não era um nome comum? Era praticamente um grito de guerra divino. Deus salva! Deus salva! Imagina só se apresentar na escola. Oi, meu nome é Isaías e a salvação chegou! Que demais, né? Era tipo ter um spoiler do final feliz no próprio nome. Segunda curiosidade: a dupla dinâmica da profecia. A esposa de Isaías, ela não era só a esposa do profeta, ela era profetisa também. É isso mesmo. Imagina só, ter uma parceira em casa que também recebia mensagens de Deus. Era a dupla dinâmica da profecia, um time imbatível. Terceira curiosidade: os filhos com nomes de códigos secretos. Agora preparem os ouvidos e tentem não enrolar a língua. Os filhos de Isaías tinham nomes que eram tipo códigos secretos divinos. O primeiro era Sear-Azub. Que nome doido, né? Mas significava algo super legal. Um restante voltará, ou a galera que sobrou vai voltar com tudo. Era Deus dizendo: mesmo que a coisa fique feia, o meu time da virada sempre volta. E o outro filho, Maher Salarbas. Meu Deus, parece até um trava-língua.
Mas esse nomezão era um alerta de um spoiler divino. Rápido para despojar, apressa a presa. Ou corre que o tesouro vai ser pego rapidinho. Era Deus avisando que suas ações iam acontecer num piscar de olhos, sem tempo para enrolação. Quarta curiosidade, o agente secreto do futuro. E para fechar com chave de ouro, Isaías era conhecido como profeta messiânico. Sabe o que isso significa? Que ele era tipo um agente secreto de Deus, um espião do futuro. Ele recebia notícias quentíssimas sobre Jesus, o Messias, centenas de anos antes de Jesus nascer. Ele falou que Jesus nasceria de uma virgem, que faria milagres, que sofreria por nós. E até deu um dos nomes mais lindos de Jesus, Príncipe da Paz. Uau! Isaías estava dando um spoiler do nosso maior herói, o Príncipe da Paz. Que demais! E aí, demais, né? Isaías, nome com superpoder, esposa parceira de profecia, filhos com nomes de códigos secretos e um espião do futuro. Que profeta incrível! Curtiram desvendar esses segredos? Então fiquem ligados para mais aventuras da Bíblia. Até a próxima! Tchau! E como diz o ditado, a repetição é a mãe da sabedoria. Então vamos de revisão. A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? Eu sou o evangelista Gleiston, pai da Laura. E eu sou a Laura, filha do evangelista Gleiston. Bom, então nós vamos recordar o que nós aprendemos hoje. Será que você prestou atenção na aula, Laura? Eu prestei. É? Eu quero ver então, tá? Olha só, hoje nós ouvimos falar do profeta Isaías. Muito bem. E o que Isaías era? Ele era um mensageiro de Deus, sabe? Tipo aqueles moços que entregam pizzas na nossa casa, só que ele entregava mensagens divinas. Muito bem. Então você tá falando pizza porque você gosta de pizza, né? Sim. Hã? Sim. Gosta de... As crianças também devem gostar, essas crianças, né? Mas não é bom ficar com fome, né, Laura? Você gosta de ficar com fome? Eu não. Pois é, isso faz lembrar que, imagino que a criança, quando tá com fome e ouve aquela moto, né? Buzinando aí, tio, ó, pam, pam, lá fora, corre achando que tá chamando para poder comer pizza, né? O povo naquela época tava desanimado, Laura, precisando de uma notícia boa. E aí eu vou te perguntar agora, me diz, qual que era a encomenda que Isaías tinha que entregar? A mensagem sobre a luz, uma esperança. Entendi, legal. E qual que era a mensagem principal? Era Jesus, o menino Messias. Ele era a luz que o povo tanto esperava. Muito bem, bingo! E aí eu te pergunto agora, mas o que Isaías falava sobre Jesus? Isaías falou que Jesus sofreria na cruz pelos nossos pecados, a nossa culpa, e mesmo assim ele foi um presente que nós não merecíamos. Muito bem, muito bem. Tá interessante esse quadro, já falamos de pizza, agora estão falando de presente. Qual você prefere, pizza ou presente? Os dois. Ah, não, tem que escolher um, não dá. Agora, quando você tá perdido assim, você não sabe escolher, você quer ir para um lado para o outro, você baixa um aplicativo que tem o quê para poder descobrir onde você vai? GPS. GPS, muito bem. A mensagem de Isaías era como se fosse um GPS mostrando para o povo o caminho para Jesus, que é a nossa salvação. Entendeu? A parte mais importante da mensagem de Isaías, então, era sobre Jesus trazer a luz e o perdão. Muito bem, é isso aí. E que tal, então, nós, né, estamos aprendendo nessa aula, sermos como Isaías? Então, vem com a gente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por sua palavra, por saber como ele pode usar pessoas como eu e como vocês, juniores, para levar a palavra dele, para fazer a obra de Deus. Se você se dispor, mas lembre-se, juniores, viver uma vida em desobediência a Deus pode transformar você numa pessoa bem chatinha.
pastor. Paz do Senhor. Tudo bem com o senhor? Então, eu vim aqui no gabinete falar uma coisa muito séria, sabe? Então, eu não gostei muito da palavra de hoje, sabe? Assim, o senhor falou que eu tenho pecado. Eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal, assim. Nem lembro a última vez que eu pequei. Assim, eu acho que o senhor equivocou um pouquinho. Eu acho que quem pecou foi em Adão, foi a irmã Mariana, a irmã Ana Luísa, a Laura está então, pastor. Assim, a Mariana vive arrojada de menininha. Essa panelinha eu acho que o quê? Moisés abrindo uma hora? Todo mundo cheguei assim. Não gostei muito não, pastor. E aquela Ana Luísa, ó, chega, não fala com ninguém. Eles falam que ela é tímida, né? Mas eu acho que ela é muito metida. Mas eu, pastor, eu não. Então assim, na próxima mensagem do Senhor, o Senhor pode falar bem assim. A paz do Senhor, irmãos, todos pecaram, menos a irmã Amanda. Senão, o que as pessoas vão pensar de mim? Entende, pastor? Obrigadinha, tá? Lembre-se de Efésios 2:10, pois foi Deus quem fez o que somos agora, em união com Cristo Jesus. Ele nos chamou para que fizéssemos as boas obras que Ele já tinha preparado para nós. Ou seja, somos esculturas de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Deus preparou as coisas belas e boas, extraordinárias, para que nós andássemos nela. O pecado nos torna feios, mas a graça de Deus nos transforma, porque em Cristo Jesus somos novas criaturas. Então, preguemos a sua palavra. Mas se você não se sente capaz, creia no Espírito Santo. Ele te capacita para todas as coisas. Ore, busque os dons, leia a Bíblia, jejue, faça como Isaías. Mas acima de tudo, olhe para Jesus. Ele é a nossa mensagem e nós, os seus profetas. A paz do Senhor, juniores! Estamos aqui para mais um quiz! Quiz! Primeira pergunta. Quantas asas os serafins da visão de Isaías tinham? Letra A, 6 asas. Letra B, 2 asas. Letra C, 5 asas. Ou letra D, 10 asas. 1, 2 até 10. Tempo na tela! Ui! E tempo esgotado. E a resposta certa é... Letra A, 6 asas. Segunda pergunta. Qual era o nome do personagem principal da história de hoje? Letra A, Jeremias. Letra B, Paulo. Letra C, Ruth. Ou letra D, Isaías. Tempo na tela! E tempo esgotado e a resposta é... Letra D, Isaías. Terceira pergunta. Isaías tinha que contar que... Letra A, um terremoto estava vindo. Letra B, ia chover macarrão. Letra C, a luz está chegando. Letra D, o sol ia sumir. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é... Letra C, a luz estava chegando. Finalmente. Quarta e última pergunta. Por causa de que podemos ser curados e ter nossos pecados perdoados? Letra A, por causa de nossas boas obras. Letra B, por causa dos pastores que pregam para nós. Letra C, não tem cura e nem perdão. Ou letra D, por causa dos ferimentos de Jesus. Tempo na tela.
tempo é esgotado e a resposta certa é letra D, por causa dos ferimentos de Jesus. E aí, juniores, vocês gostaram? Esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau! Ah, olá, crianças. Nem tinha visto vocês aí. Eu sou, podem me chamar de Viuvinha. E eu estava aqui, me lembrando de um dia muito, mas muito especial lá no templo, em Jerusalém. O lugar estava bem movimentado, sabe? E lá tinha umas caixas bem grandes, onde as pessoas colocavam suas ofertas para Deus. E eu respirei fundo e cheguei bem pertinho da caixa, um coração batendo forte. E joguei minhas 2 moedinhas lá dentro. Ninguém pareceu notar. Foi tão pouquinho perto daquelas ofertas barulhentas. Quer dizer, quase ninguém. Eu vi Jesus. Ele estava ali perto, observando tudo, com um olhar tão diferente. E sabe o que ele disse? Ele chamou os amigos dele e falou: olha, essa viuvinha deu mais do que todos esses ricos juntos. Eu fiquei: uau, como assim? Minhas 2 moedinhas minúsculas valiam mais? Mas aí, crianças, eu entendi. Jesus não estava contando dinheiro, ele estava vendo o coração. Ele viu que eu dei tudo que eu tinha. Não importa se a moedinha que vocês têm para ofertar parece muito ou pouco, se é grande ou pequena. O que alegra o coração de Deus é quando vocês dão com alegria. Aqui embaixo estão as formas como você pode contribuir. Tem Pix, tem conta bancária e também temos o nosso 1000 Valentes. É um voto que nossa igreja está fazendo para comprar esse espaço maravilhoso que está passando aí na sua tela agora. Contribui com alegria e amor. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem fôlego, Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz e muito animada porque essa é a primeira aula do novo trimestre! E junto com esse novo trimestre, a gente tem novas histórias, novos aprendizados e novos amigos! E eu vim aqui apresentar eles pra vocês. Vamos embora! E sem mais enrolação, os nossos novos amigos são o Davi Lorenzo, o Davi Dutra, a Laís Quirino, a Raquel e a Estela. A paz, Senhor, juniores, meu nome é Estela. E hoje estou aqui porque eu vou fazer parte dos juniores. Espero que a gente tenha experiências incríveis juntos. Tchau! A paz, Senhor, juniores, meu nome é Davi. E agora estou aqui porque eu vou fazer parte da sala de vocês. Espero que tenhamos experiências incríveis. Tchau! Oi, juniores, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Lourenço e estou passando aqui para dizer que eu vou fazer parte da sua turma. Espero termos muitos momentos legais juntos. Tchau! Paz, Senhor, juniores, meu nome é Laís. E eu estou aqui para entrar na sala de vocês.
e para que a gente tenha momentos incríveis juntos. Tchau! A paz do Senhor, juniores, meu nome é Raquel e eu tô aqui porque eu vou fazer parte da sala de vocês. Eu espero que a gente tenha experiências muito legais. Tchau! Pessoal, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, dando sabedoria e abrindo a mente para que vocês entendam e aprendam tudo, hein? Tchau! E a gente se vê por aí. E infelizmente está acabando a nossa aula. Mas não fique triste. Semana que vem tem mais. Então vamos orar para finalizar? Senhor, muito obrigado por essa aula. Que os juniores possam ter absorvido esse conteúdo e que nós possamos ser como Isaías, pregando tua palavra para todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, juniores! Ei, crianças, a nossa aula ainda não terminou. Hoje iremos ler alguns comentários das aulas passadas. O nosso primeiro comentário é da Rosana Santos. Ela diz que ela ama todos os nossos vídeos da escola bíblica e que eles são muito bons e edificantes. E o Genido comentou que está entrando agora no nosso canal. Seja muito bem-vindo, Genido. E ele falou que está adorando. A Jusilene Cavalcante disse: amei! A Ana Clara comentou muito bom e ela disse que nós explicamos muito bem. A Patrícia disse: amei, é bom demais. E a Jacilene comentou que amou essa aula e nos parabenizou. A Elisa falou: que aula linda, glória a Deus. A Suzane comentou que aula abençoada. Ela disse que a Manuela amou muito e elogiou a nossa aula. O Adam, a Maria Eduarda, a Mariana e o Daniel disseram que estão assistindo a aula. E todos eles falaram que estão gostando muito das aulas. E a Gierle comentou que a Gabriele, da classe dos primários, amou a nossa aula. A Isabela disse que ela é da turma dos juniores e que a aula nossa é muito legal. A Pri comentou que a professora nos parabenizou e disse que amou o formato da nossa aula. O Gilmar disse que ele amou essa aula. A Letícia comentou que nos conheceu recentemente e está amando as nossas aulas. Muito obrigado por cada um de vocês que comentaram. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue comentando em nosso canal, que o seu comentário pode aparecer em nossos próximos vídeos. Tchau!